Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 22 de maio de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a nossa caminhada com meus queridos amigos, meus queridos alunos do sexto período de Direito da Faculdade ProMinas, do curso de Direito, por óbvio, tá bom? Hoje, ainda estamos nos encontrando nessa modalidade remota por conta dessa pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas em que hipótese alguma vai nos impedir de caminhar no aprofundamento do conteúdo. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar inicialmente sobre uma nova espécie de execução e de cumprimento de sentença, que é aquela voltada para a questão de obrigação de fazer e de não fazer, e vamos também, posteriormente, ao finalizarmos os detalhes, pormenorizando aqui essas questões que envolvem essa espécie de execução e de cumprimento de sentença, vou passar a tratar com meus alunos da ProMinas sobre as questões objetivas, as 10 questões objetivas que eles fizeram na prova que tivemos semana passada. E, coincidentemente, foi 7 dias atrás, sexta-feira da semana passada foi a nossa prova, e nós vamos fazer comentários, analisando as perguntas e explicando o porquê que deveria ser as respostas que estavam no gabarito, tá bom? Então, hoje, esse é o nosso grande objetivo. Conforme antecipado aos alunos anteriormente, este encontro está sendo inteiramente gravado, e posteriormente eu vou estar disponibilizando lá no pincel atômico da Faculdade ProMinas como estudo dirigido, e também vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, para quem quiser ter acesso, também está disponibilizado lá essa possibilidade de aprofundamento nessa caminhada pro, tá bom? No que diz respeito também a esse nosso encontro, conforme também já comunicado aos alunos, desde hoje, dia 22 de maio de 2020, no finalzinho da manhã, já está disponibilizado para vocês o material complementar lá no nosso pincel atômico. Viu, meus alunos do sexto período da ProMinas? Já tem acesso a esse conteúdo, esse material. Aproveitem dele, utilizem dele para aprofundar o conhecimento aqui, tá bom? O Rafael entrou, boa noite. Bárbara falou matéria excelente, estou muito feliz de estar sabendo, tendo essa resposta, porque eu costumo brincar, puxando a sardinha para o nosso lado processualista, que processo civil realmente é show de bola. Bem-vindo a todos, obrigado por estarem aqui ao vivo presencialmente, tá bom? Vamos então começar nossa jornada de hoje. E nós vamos falar sobre cumprimento de sentença e execução na mesma forma que fizemos na nossa última aula, que foi ontem. Primeiro, vamos analisar a questão que envolve o próprio julgamento de uma ação que envolve obrigação de fazer e não fazer, e aí trataremos do cumprimento de sentença, dessa questão que envolve fazer e não fazer, e aí, posteriormente, vamos analisar a execução ainda em relação a esse assunto, obrigação de fazer e não fazer. E para iniciar nossa caminhada de hoje, eu já coloco para vocês aí um artigo específico lá do nosso Código de Processo Civil, o 497. O que está lá no 497 para a gente? Lá determina que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, aqui está falando para a gente no 497, caput, de questões iniciais, de questões que se vai abordar na decisão, e o grande objetivo é garantir, conceder aquela tutela para se tratar especificamente daquela situação, ou possibilitar, através daquela decisão, que se tenham mecanismos que ocasionem o resguardo daquele direito, daquele credor, por um resultado prático equivalente. Só que o 497 também tem parágrafo, e é especificamente um parágrafo único. E esse parágrafo já está na telinha aí para vocês, um Hangouts Meets. Só uma ponderação também, esqueci de
comunicar aos senhores, como também de costume, nós estamos ao vivo lá no Pincel Atômico, para quem tiver maior conforto, disponibilidade de estar lá, de ter acesso ao áudio, tá? Nós não estamos com vídeo, só com áudio, o vídeo só aqui no Hangouts Meet, tá bom? Maravilha, então. E o que o parágrafo único do 497 expressa para a gente? Que para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência do dano ou da existência de culpa ou dolo. O que quer dizer isso? Quando eu estou buscando, através daquele processo inicial, processo de conhecimento, para uma obrigação de fazer ou não fazer, eu estou tratando de uma situação em que eu estou pedindo uma resposta do Poder Judiciário para que não seja praticado contra a minha pessoa, contra o meu patrimônio, contra algum direito que eu possuo, uma prática que é considerada ilícita, o parágrafo único já é bem claro em nos informar que eu não preciso provar dano ou não preciso provar existência de culpa ou dolo. Só daquela conduta ser uma conduta ilícita, o Estado já tem o dever, por óbvio, de se manifestar, de resguardar aquela questão que envolve o convívio social. Se lá está falando que, por exemplo, uma determinada situação, caso se venha a realizá-la, está cometendo uma conduta ilícita, eu não preciso provar o dolo ou culpa daquela pessoa, ou mesmo provar que houve algum dano à minha pessoa, ou alguma questão do meu patrimônio. Só de ser uma conduta ilícita, eu já tenho essa possibilidade de buscar essa tutela específica aqui para o Poder Judiciário, tá bom? Aqui ainda estamos falando de decisão. E aqui, como no último encontro, que nós vamos deixar claro que a execução e cumprimento de sentença para entrega de coisa, em algumas coisas se assemelha aqui, literalmente, a essa questão da execução e cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer. E aí eu coloco para vocês o 499, como colocamos na última aula também, lá naquela modalidade, naquela espécie de execução. E fala que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor ou requerer, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Vamos dar exemplo, uma obrigação de fazer. Vai lá e constrói o muro da casa. Ou então vai lá e realiza um determinado ato. Vai lá, faz um show. Ou então não realize eventos no sábado e domingo. Obrigações de fazer e não fazer, caso venham a ser condenadas. Se eu quiser converter em perdas e danos, ou tiver uma situação que me impossibilite aquele resultado prático equivalente, aí aquela questão que se tratava inicialmente de uma obrigação de fazer e não fazer, vai ser buscada através dela as perdas e danos, mas isso um pouquinho mais à frente eu vou aprofundar com vocês. Aqui nós ainda estamos iniciando a caminhada. O Souza fala aqui, o Rafael, retirada do nome do Serasa SPC. É uma obrigação, por exemplo, de fazer. Eventualmente, caso venha a ser condenado, a empresa tem que retirar. E nós vamos até falar de uma questão peculiar, que envolve também a questão que norteia questão de multa também, mas daqui a pouquinho a gente vai falar, tá bom? Inicialmente, em relação a essa situação, que envolvia a decisão, era isso que eu queria falar com vocês. Tem a sentença, aquela sentença que veio aqui e fez aquele reconhecimento da exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Agora, verdadeiramente, é o que importa para a gente aqui nessa nossa jornada. E se aquele que foi condenado a realizar, a ter uma obrigação de fazer ou não fazer, e se ele não cumprir aquela determinação voluntariamente? E aí? Eu vou ficar lá sentado, chorando, esperando, ai meu Deus, ele não cumpriu, ou eu vou correr atrás, eu vou buscar mecanismos para fazer valer aquele meu direito? Por óbvio que eu vou ter que buscar os mecanismos. Aqui, como juristas, não podemos simplesmente ficar parados. Temos que buscar legalmente os nossos direitos. E quando eu falo de buscar legalmente os nossos direitos, neste nosso caso específico,
Eu estou falando lá do artigo 536 do CPC, que já está aí o caput na telinha para você. Chegou a rimar, né? Meu Deus do céu. Você vê que final de semana, vai chegando sexta-feira, a gente já vai conseguindo falar as questões até rimando, um evento mais descontraído. E aí, o que que fala para a gente no 536? Fala assim no caput. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar medidas necessárias à satisfação do exequente. Então, já está deixando claro que nós sabemos que quando não há um cumprimento voluntário, eu busco o poder estatal exatamente para ter esse poder coercitivo, essa força do poder judiciário de fazer valer a decisão, independente se aquelas partes querem ou não cumpri-la. É por isso que eu até brinco. Execução forçada, cumprimento forçado de uma sentença. É forçado mesmo. Se não cumprir voluntariamente, o Estado vai ter mecanismos para fazer valer, para fazer cumprir aquela determinação e fazer efetivar verdadeiramente aquele direito daquele cidadão. Maravilha, então. Mas, Eduardo, como é que seria essa questão? O que seria, por exemplo, para uma situação que poderia vir a o juiz determinar, mesmo de ofício, não é só requerimento, quando há requerimento também, mas até de ofício o juiz pode determinar que tipo de, de questões que o juiz vai poder determinar aqui. É o que está aí no parágrafo primeiro, já está na telinha para vocês. Vamos lá, então. No parágrafo primeiro fala que para atender o disposto nesse caput do 536, ou seja, para atender essa questão dos mecanismos para satisfazer o crédito do exequente, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividades nocivas, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio da força policial. Então, entendam, tem que fazer uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. O juiz já pode aplicar, por exemplo, uma multa. Ah, se você não fizer o ato, vai ter multa diária de R$ 500 por dia durante 30 dias. Opa! Muitas vezes, igual a questão da entrega da coisa também nós vimos, a pessoa corre aqui é só para não ter que pagar, ou para não ser aplicado a ele uma determinada punição, especialmente no que diz respeito à questão financeira. Mas aqui, por exemplo, você pode ter mandados de busca e apreensão, você pode, aqui se tem verdadeiramente mecanismos para buscar a garantia, para buscar o cumprimento daquela ordem judicial, daquela decisão judicial, daquela sentença, que veio verdadeiramente reconhecer a exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não fazer, tá bom? No que diz respeito a um ponto específico, 536, ele tem uma cautela especial, que é quando se trata dessa busca e apreensão. E aí, sobre ela, coloquei para vocês aí o parágrafo 2º lá da lei, do nosso Código de Processo Civil, que fala que o mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observadas as questões quando for necessário do 846, se houver a necessidade do arrombamento. 846, que foi, inclusive, um dos artigos que vocês fundamentaram, uma das questões, se não me engano, a segunda questão discursiva da prova da sexta-feira passada, que nós analisamos ontem, tá bom? Então, inclusive, a busca e apreensão tem essa peculiaridade de ser cumprida por 2 oficiais de justiça, para se ter esse resguardo, inclusive podendo arrombar locais, arrombar quartos, entrar em locais quando requisitado pela polícia e, por óbvio, justificado. Tá bom? Maravilha, então. Meus amigos, só que tem um detalhe. O executado ele tem a obrigação de cumprir a ordem. Aqui, nesse caso específico, se trata de uma obrigação de fazer ou não fazer, qual a obrigação do executado? Cumprir a ordem.
seja a de fazer ou de não fazer. Só que aqui, além dessas questões que fala que o juiz pode colocar, multa, busca e apreensão, desfazimento de obra, tem uma outra situação interessante, o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, lá do artigo 836, que está na tela aí já para vocês, fala o quê? O executado incidirá nas penas da litigância de má-fé quando, e aí eu quero que vocês anotem o grife, injustificadamente, essa é a palavra base aqui, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo da sua responsabilização por crime de desobediência. Tranquilo? Maravilha, então. Meus amigos, o que acontece? O que se fala aqui? O que se trata aqui verdadeiramente? De uma situação clara em que vai se buscar a satisfação de uma obrigação de fazer ou não fazer, e que vai se buscar também punir aquele executado que simplesmente despreze aquela decisão judicial. Pessoal, tem que punir mesmo. Por qual motivo? Porque se não houver punições processuais, especialmente aqui, que eu não estou. Normalmente você não tem quantificado um valor antes de ir para perdas e danos. Você só tem a obrigação de fazer, por exemplo, dar um show, ou então ir lá e realizar um determinado ato, fazer uma construção, fazer uma situação que já estava pré-estabelecida, o muro está caindo, a responsabilidade é sua, consertar o muro. Tem situações, meus amigos, que realmente, se eu não buscar mecanismos para levar aquela pessoa até o mínimo de receio, ela não cumpre. Então, por isso aqui também é relevante esse parágrafo 3º. Se o executado, sem justificativa, descumprir a ordem judicial, o que vai ser estabelecido aqui? Simples. Vai ser aplicada a multa por litigância de má-fé. Litigância de má-fé, que inclusive já está lá para a gente no artigo 79, 80 do próprio Código de Processo Civil. Tranquilo? Maravilha, então. Fala aqui no parágrafo 4º, que aqui nesse cumprimento de sentença, aplica-se o artigo 525, só deixar claro, existe a possibilidade de se fazer defesa, que o executado tem a possibilidade de se defender, de se manifestar, através de impugnação ao cumprimento de sentença, verdadeiramente ele pode fazer isso, tranquilo? E aqui tem um detalhe interessante. O parágrafo 5º, que acabo de colocar para vocês aí, na telinha do Hangout Meet. O que fala para a gente lá no parágrafo 5º do 536? O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça dever de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Então, quando se tratar de questão de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo que não tenha uma natureza obrigacional, mas sim o dever de fazer ou não fazer, também vai se aplicar o procedimento que aqui envolve. No que diz respeito a esse cumprimento de sentença, os mecanismos de coerção são muito importantes. E por isso, o 537 surge para a gente, que está aí na telinha para vocês, uma relevância enorme. E fala que a multa independe de requerimento de parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, na tutela provisória ou na sentença, ou ainda na fase de execução ou cumprimento aqui como nós estamos, tranquilo? Quando se determina um prazo razoável, aquela pessoa não venha a cumprir aquela determinação, a multa vai ser aplicada, a multa vai ser utilizada como um mecanismo de coerção, um mecanismo que visa dar efetividade àquela decisão judicial, fazer aquele direito daquele exequente ser cumprido. Então, ela tem uma relevância enorme. Lá no parágrafo 1º do artigo 537, já está também para vocês aí na tela, fala para a gente uma questão muito clara. O juiz poderá, de ofício de novo, ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou mesmo excluí-la. Ou seja, o juiz, o mesmo poder que ele tem para aplicar uma multa, determinar a quantidade de dias, ele tem também de extinguir a multa, de aumentar ou diminuir a quantidade de dias,
de aumentar ou diminuir o valor, e ele vai verificar o que para fazer essas alterações. Primeiro, se aquela multa se tornou insuficiente ou excessiva. Segunda situação, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para não cumpri-la, tá bom? Pergunta: essa multa, ela tem esse poder de correção? Ela tem esse poder de gerar a necessidade do executado correr atrás para não ter aplicado a ele essa multa, de ir lá e cumprir a obrigação de fazer, ou mesmo de não realizar o ato a qual ele foi obrigado a não fazer? Para quem essa multa vai em caso de descumprimento, em caso da prática do não cumprimento voluntário daquele executado? Para quem vai? Vai para o Estado? Essa resposta é explicada, é respondida lá no 537, no seu parágrafo 2º. O que acontece? Lá determina-se expressamente que o valor da multa será devido ao exequente. Não cumpriu. Está lá a multa, o exequente agora faz jus a recebê-la. Tranquilo? Maravilha. Então, essa multa ela é tão peculiar que ela tem mais alguns parágrafos que abordam ela, que tratam ela nessa situação. É sobre essa situação que envolve a multa aqui, tá bom? E em um desses parágrafos que eu acabei de colocar para vocês, o parágrafo 3º, fala para a gente que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então, até cumprimento provisório da multa somente eu posso ter. E isso é muito importante. Importante também é entender e saber verdadeiramente desde quando essa multa vai incidir. E para evitar dúvidas, é desde o início do processo, é desde a decisão, surge o parágrafo 4º, também está na tela para vocês, determinando para a gente que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. Em regra geral, a multa ela vai existir, ou pelo prazo do juiz, mas em regra geral até a questão que envolve o cumprimento daquela obrigação de fazer ou daquela obrigação de não fazer. Tranquilo? Então temos que ter uma atenção enorme, um cuidado, porque o mecanismo que mais se busca utilizar aqui no cumprimento de sentença, de exigibilidade, de obrigação de fazer e não fazer, é essa aplicação da multa, que normalmente é um valor considerável, e que as partes, elas se veem obrigadas, as partes em especial, o executado, se vê obrigado a cumprir com sua obrigação para não ter que pagar um valor que pode ser considerável. Por exemplo, quando iniciamos ações de solicitação, por exemplo, para internar uma pessoa numa UTI contra o Estado. Recentemente, nós tivemos uma de uma criança no meu escritório, e nós pedimos para internar no UTI neonatal, antes dessa situação que hoje vivenciamos do coronavírus, e a multa diária por atraso era de 60 mil reais. Então, cada dia que o Estado se negasse a internar um cliente meu, que era criança, o Estado teria que fazer um pagamento do valor de 60 mil reais. O que vocês acham que aconteceu? O menino foi internado no dia? No dia. Que o Estado falou, não tem condição para pagar 60 mil. Até porque, se você for ver o UTI neonatal, se não me engano, na época, eu acho que eu vi, eram 10 mil reais por dia, uma coisa menos do que isso por dia no caso dele, e a multa seria muito mais cara do que o Estado arcar com uma UTI, nem que seja uma UTI particular, tá bom? Mas serve para isso, pessoal. É para dar receio, é para dar incômodo àquele executado, para que ele vá lá e cumpra aquela obrigação de fazer ou não fazer, a qual ele foi condenado em uma sentença. Tranquilo? Show de bola! Em relação ao cumprimento de sentença, é isso que eu tenho que falar com vocês hoje. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer.
Pergunta, estão me acompanhando? Quem está ao vivo, dá o joinha aí, dá o ok que eu quero saber, para a gente passar para a execução, tá bom? Mas é importante que eu quero que caminhamos, que a gente faça essa caminhada em conjunto. Ok? Show de bola, então. Se tiver dúvida, vocês vão me falando, a gente para, conversa, bate esse papo. Mas como estão me dando ok aqui, então vamos continuar na nossa jornada. E agora, continuando nossa jornada, vamos pular um pouquinho lá no CPC, sair lá do 537 e pular agora em outro artigo, o artigo 815 do CPC, que é o primeiro artigo que trata da questão da execução de obrigação de fazer. Coloquei já aí na tela para vocês, só que tem um detalhe. Antes do 815, tem o artigo 814, que fala de disposições comuns, e basicamente só fala assim, da execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará a multa por atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devido. E o valor da multa previsto no título, se for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Aqui é uma questão muito importante. Vale tanto para execução de título extrajudicial, para obrigação de fazer ou não fazer, o que está lá no artigo 814. O juiz recebe e já vai determinar uma multa de cara. E a partir de quando essa multa vai incidir, e isso é muito importante no caminhar aqui dessa execução. E se o próprio título executivo extrajudicial tiver uma multa estabelecida e o juiz entender que aquela multa ela é uma multa excessiva, é uma multa que não é razoável, o juiz também vai poder reduzir aquela multa já no despacho inicial. Maravilha, então, isso vale para os dois, o que está no artigo 814 do CPC. E agora eu quero falar com vocês, o que já está na telinha aí, o 815, que aqui vamos tratar primeiro da execução de obrigação de fazer. Lá no 815, fala para a gente assim, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-lo no prazo em que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título. Aqui, quando eu trato de execução, lembrem-se, eu não tenho uma sentença antes, eu tenho um título executivo extrajudicial. Eu tenho um título, qualquer um que está lá no 784, vamos imaginar que está lá, determinando uma obrigação de fazer ou não fazer. Nessas situações, quando se vem aquele título extrajudicial, o juiz vai despachar determinando o valor da multa e dando um prazo para o executado cumprir com a sua obrigação, salvo se no próprio título executivo extrajudicial já tiver um prazo pré-estabelecido. Tá bom? Maravilha. Mas e aí? E se o executado não satisfazer a obrigação? O que infelizmente acontece. O artigo 816, que também já está aí na telinha dos senhores do Hangout Smiths, fala para a gente o que nós vamos fazer. Fala assim, se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, é possível, é válido ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Vamos dar um exemplo que seja uma obrigação de fazer e eu quero obrigar um pedreiro a ir lá na minha casa fazer a construção de uma determinada situação. Ele não cumpre no prazo correto, eu viro para o juiz e falo, excelência, então me autoriza a contratar um pedreiro e ele ir lá fazer o ato. Mas esse pagamento será feito por quem? O valor será feito pagamento pelo próprio executado. Se ele não cumprir a obrigação, ele vai arcar, ele vai ter que ser responsabilizado pelo pagamento daquele valor. E também eu posso pedir aqui, caso ele não cumpra, essa conversão a conversão daquela obrigação de fazer em perdas e danos, e aí vira uma questão que envolve indenização, vai ter que se liquidar, chegar ao valor, para você chegar verdadeiramente a uma quantia, tá bom? Parágrafo único já está aí também na tela dos senhores, do artigo 816, fala só que o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo a execução para a cobrança da quantia certa.
é o que nós acabamos de falar. Quando se busca perdas e danos, como ainda não tem um valor, eu terei que passar por aquela fase de liquidação para chegar a um valor total e assim, aí, caminhar na execução por quantia certa. Tá bom? Show de bola. Vamos seguir aqui ainda na obrigação de fazer. Coloquei aí já também para vocês no nosso chat o 817, que fala que se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lista ao juiz autorizar requerimento do exequente que aquele satisfaça as custas do executado. É o que nós falamos. Tem o pedreiro lá, quero que ele faça. Não faz, eu posso pedir para um terceiro ir lá realizar. E as custas, o valor será pago pelo próprio executado. O parágrafo único deixa claro que o exequente adiantará as quantias previstas na proposta e, ouvido as partes, o juiz vai realizar a aprovação, tá bom? Simples assim. Posso chamar o terceiro, eu viro e pago o terceiro, o juiz autorizando, vou cobrar aquele valor do executado. Tranquilo? Show de bola. Aqui em questões que são mais comuns, que pode ser realizado por outras pessoas. Porque se for uma questão que é personalíssima, exemplo, Eduardo, eu quero que você, Eduardo Ferreira, com essa voz de cantor, né? Imagina, esse cantor vem aqui cantar na minha cidade. Eu que tenho que ir. Ah, não, vou mandar um amigo meu no meu lugar. Ué, você tá doido? Eu contratei você. Imagina, contrata Ivete Sangalo para dar o show. Aí quem chega lá, Eduardo Ferreira. Oi, pessoal, tudo bem? A Ivete não pôde vir, eu vim aqui cantar no lugar dela. Você tá doido? Aí não tem, aí dificulta realmente de um terceiro vir cumprir. Mas em outras situações, como por exemplo uma construção, um determinado ato que dá para um terceiro realizar, você pode fazer para agilizar a sua vida. Para o juiz um pedido para o terceiro fazer, a proposta vai ser feita, você vai levar o valor que o terceiro está cobrando, o juiz autorizando, você vai pagar, a vantagem é que você vai correr, agilizar, que ali você já vai poder cobrar aquele valor daquela situação. Tá bom? Show de bola. Ainda caminhando aqui no nosso Código de Processo Civil, vamos lá no artigo 818, que fala que realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias. Não havendo impugnação, vai considerar que aquela obrigação ela foi inteiramente satisfeita. Quando houver impugnação, o parágrafo único, que também está aí na tela, fala só que o juiz ele vai ouvir para analisar aquela questão e decidir sobre ela, chegando à conclusão do que será realizado, tá bom? Deixa claro aqui também que você pode contratar um terceiro, esse terceiro não realizar o ato completo. E aí você pode pedir para que seja, que aquele ato que foi feito por um terceiro de forma incompleta ou defeituoso, no prazo de 15 dias, ou o exequente, ele pode vir aqui requerer autorização do juiz para concluir ou reparar aquela obra, aquela situação que ficou defeituosa ou incompleta, às custas do contratante. Ouvido o contratante, no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo da despesa necessária e condená-lo a pagar, tá bom? Perfeito, então. Só que tem uma observação. Existem situações aqui na obrigação de fazer que o exequente, ele quer fiscalizar a obra. Concordam comigo? E ele quer ter essa continuidade, ele quer ficar lá de olho. Tem gente que gosta, tem gente que gosta de ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Olha o que fala para a gente no artigo 820 do Código de Processo Civil, pessoal. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições da oferta em relação ao terceiro. Se ele quiser, ele vai ter preferência em relação ao terceiro e ele vai poder realizar o ato, tá bom? Esse direito de preferência tem um prazo para ser realizado. Esse direito de preferência ele vai poder ser realizado dentro do prazo de 5 dias após aprovada a proposta pelo terceiro, tá bom? Estou vendo aqui que tem uma manifestação, deixa eu dar uma olhada. E o certo? O que é? Como assim, Rafa? Me fala aí para que eu venha entender, e aí a gente vê. Você falou aqui o certo, depois você me manda aqui só para eu entender, tá bom? Caminhando aqui, ainda sobre essa questão de obrigação, de execução de obrigação de fazer, o último artigo lá da lei
é o 821 e fala que na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado o satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine um prazo para cumprir. Havendo recuso ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará os procedimentos da execução por quantia certa. É o que acabamos de falar. Quando dá para um terceiro fazer, maravilha. Quando não dá para o terceiro fazer, e aí, pessoal? É o que eu falei, Ivete Sangalo não foi no show, maravilha, não foi, não cumpriu a ordem, perfeito. Então, vamos converter em perdas e danos, vai quantificar, vai chegar a um valor, e aí você busca através de uma execução que trata de quantia certa. Ela falou aqui, olhar a obra, fiscalizar, depois não pode reclamar ou ficou a dúvida. Ah, entendi. Você está lá fiscalizando. Aqui é outra situação. A questão que eu falei dessa questão de reclamar de defeito é quando ele manda um terceiro. Exemplo, eu contratei João, João não cumpriu, eu pedi o juiz, deixa eu contratar Pedro. Pedro foi lá, ele é o terceiro. Se teve defeito, algum problema, eu, como o exequente, posso questionar e pedir para refazer, consertar as custas do contratante. Nessa outra hipótese, é quando eu mesmo, exequente, quero realizar o ato. Por exemplo, tem que fazer a obra. Eu tenho uma consultora. Excelência, então eu quero fazer e o valor que eu cobro é o valor X. Então, essa situação, que é a que está elencada no artigo 820, tá bom? Fala se conseguiu entender, meu amigo, me dá um feedback aqui. E o 821, fechando essa questão de obrigação de fazer, determina que quando se trata, por óbvio, uma questão pessoal, uma questão que somente aquela pessoa tem a possibilidade de satisfazer aquela obrigação, caso ela não venha a realizar, caso ela não cumpra ou fique mora, vai se converter em perdas e danos, vou chegar a quantificar o valor e busco a execução por quantia certa. Tranquilo, então? Entendemos essa? Vamos seguir para falar da obrigação de não fazer. E quando eu falo da execução da obrigação de não fazer, falo com os senhores lá do artigo 822. O executado praticou o ato a cuja abstenção ele estava obrigado por lei ou por contrato, não podia fazer e foi lá e fez, o exequente requererá ao juiz que assine um prazo ao executado para desfazê-lo. Lembrando também, o juiz também vai fixar uma multa, eventualmente, porque vale para as duas questões. Tanto a obrigação de fazer ou não fazer, se deverá aplicar desde o despacho inicial um valor de multa a se aplicar àquele executado. 823 fala para a gente que a recusa ou mora do executado, o exequente requererá que mande desfazer o ato à custa daquele e responderá por perdas e danos. Tranquilo? Se não for possível desfazer o ato, não tem mais jeito, o que eu faço, meu Deus? E aí, o que acontece? Simples. A obrigação vai se resolver através das perdas e danos. Vou passar para a liquidação para chegar à conclusão de qual é o valor daquela obrigação e assim irei analisar a situação buscando quantificar e ter um pagamento posterior. Tranquilo? Show de bola. Com isso, o conteúdo de cumprimento de sentença e obrigação de fazer e não fazer era esse que eu queria falar com vocês. Ficou compreendido? Dá o joinha aí para que eu fique sabendo se posso passar agora para a gente fazer a análise das questões. Me deem um feedback aí que eu quero saber. Ficou tudo entendido? É rápido mesmo, o procedimento é um pouco pormenorizado. E aqui em todas as situações nós estamos vendo. Se der para cumprir, maravilha, mas se não der, vai para perdas e danos e, por consequência, também busca a quantia certa, eu quero dinheiro, eu quero patrimônio, para substituir aquela minha obrigação de fazer e não fazer, que eu, como exequente, não tive resguardada e garantida voluntariamente pelo executado. Entendemos? Quem está ao vivo, dá um joinha aí que eu quero ter esse feedback para sabermos se podemos seguir para tratar agora das questões objetivas que caíram na prova dos senhores. Ok, show de bola. Vamos agora falar das questões. Vamos lá. Primeira questão que caiu na prova objetiva para vocês. Vou lá ler e aí a gente vai conversar sobre ela.
são considerados títulos executivos judiciais, exceto. E aí traz para a gente 5 situações. Primeiro, sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. B, o crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. C, a decisão homologada de autocomposição judicial. D, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Letra E, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Aqui está falando que aqui eu estou diante de situações que eu tenho na prática títulos executivos judiciais. A pergunta é, qual desses aqui não é um título executivo judicial? Preste atenção, eu não falei qual que não é a Bárbara, eu não consigo colocar na tela. Peguem, abram ele, aí vocês têm acesso a ele. Eu vou lendo aqui, vou falando para vocês, para a gente pegar ponto por ponto, tá bom? Posteriormente eu disponibilizo para vocês os espelhos de resposta. Dessas aqui, qual que estaria errada? A letra D de dado. Não porque ela não é um título executivo. Mas é um título executivo extrajudicial, em respeito ao artigo 784, inciso 4º. Lembrem-se, títulos executivos judiciais, elencados no artigo 515, títulos executivos extrajudiciais, elencados no artigo 784. Todas as outras 4 alternativas, a letra A, a letra B, a letra C e a letra E, estão lá previstas entre um dos incisos do artigo 515. Aqui, no que diz respeito à letra D de dado, não. É um título executivo, mas é um título executivo extrajudicial. 784, inciso 4º do Código de Processo Civil. Tranquilo? Conseguimos entender essa? Dá um joinha, me falem aí. Nós vamos fazer assim, eu vou falando todas as questões. Se ficar alguma dúvida, vocês me falem aqui no chat que a gente para e conversa, para não ter que ficar o tempo inteiro perguntando e para vocês se estão entendendo. Nós vamos falando. Se tiver dúvida, fala, professor, comenta sobre essa questão que aí a gente vai fazer essa análise, tá bom? Show de bola. Essa era a primeira questão, resposta letra D de dado. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, que também tratava de uma situação de extrema relevância, e era especificamente a questão que envolve nulidade. E lá falava assim, nulidade é a ineficácia do ato ou relação processual causada pela não observância da lei. Dentre as hipóteses abaixo, marque a alternativa que torna nulo o processo de execução. Letra A, for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. A garganta ficou um pouco seca. Perdão. Letra B, o título executivo extrajudicial corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Letra C, o executado não for regularmente intimado. Letra D, o exequente não juntar planilha de atualização de débito. Letra E, o exequente não instruir petição inicial com título executivo extrajudicial. Qual que é a resposta aqui? Letra A. Em respeito ao artigo 803, inciso 3º lá do CPC. Quando é instaurada a execução antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, é considerada nula a execução. Em todas as outras situações, não, o título é certo, o líquido é exigível. Maravilha, está perfeito, vamos iniciar a execução, não tem nada de nulidade. Eduardo, o executado não foi intimado.
isso não gera nulidade total. Vamos ver o que dá para fazer, vamos buscar, vamos ver o que dá para se resguardar. Questão que envolve aqui, juntada de planilha, juntada de título, esqueci. Maravilha, se esquecer, o que vai acontecer no processo? O juiz vai abrir um prazo para você vir aqui e juntar o documento, seja o título mesmo, a tabela. Inclusive, na prova que nós tivemos na Prominas, na questão discursiva, uma das questões tratava exatamente dessa atuação do juiz, de determinar que a parte vem aqui apresentar o documento, tá bom? Show de bola. A questão número 2, então, a resposta do gabarito é a letra A, em respeito ao artigo 803, inciso 3º, do Código de Processo Civil. Tranquilo? Show de bola, então. Tendo dúvidas, vocês vão me falando aqui no chat que a gente para e conversa um pouco mais com vocês. Show de bola. Vamos falar da terceira questão, que envolvia partes. O legitimado passivo na ação de execução passa, sobretudo, pelo exame da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Todo aquele em que puder imputar o cumprimento de uma prestação pode ser sujeito passivo da demanda executiva. Levando em consideração o conceito de legitimidade passiva no processo de execução e com base no CPC de 2015, marque a alternativa que não está elencada como sujeito passivo da execução. Letra A. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Letra B. O espólio, os herdeiros e os sucessores do devedor. Letra C. O responsável tributário, assim definido em lei. Letra D. O fiador do débito constante em título extrajudicial. Letra E. O novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Aqui nós estamos falando de legitimidade passiva. Qual deveria ser a alternativa que vocês teriam que marcar? A letra A de amor. Em respeito ao artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3º, cumulado com 779. O 779 fala quem pode ser réu, quem pode ser executado na execução, quem é que vai figurar no polo passivo, quem tem legitimidade passiva. A letra A, que é o cessionário, ele tem possibilidade de estar no polo ativo, não no polo passivo. No polo passivo, eu tenho lá os 6 incisos do artigo 779. Todas as outras alternativas, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, estão previstas lá no texto do artigo 779. A letra A, não. O cessionário, quando o direito resultante do título do executivo lhe for transferido por ato entre vivos, ele tem legitimidade ativa, não legitimidade passiva. Por isso, era a alternativa a ser marcada. Tranquilo? Show de bola. Seguindo, então, nossa jornada, tendo dúvidas, eu quero que vocês me mandem aí no chat, e nós vamos falar, parar e analisar a questão com maior minúcia. Agora vamos falar sobre a questão número, deixa eu pegar o número dela aqui, 4. A responsabilidade patrimonial determina que no processo de execução o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Analisando as alternativas abaixo sobre os bens que se sujeitam à execução, marque aquela que se enquadra em uma situação de responsabilidade secundária. Nesse ponto, eu quero deixar claro. Primeiro detalhe, existe responsabilidade patrimonial, essa é a base, nós já vimos. Só que existe a responsabilidade primária, que envolve bens do devedor, bens que envolve aquele devedor como um todo. E a responsabilidade secundária, nós tivemos 2 aulas só para tratar do que seria responsabilidade primária e o que seria responsabilidade secundária. Nós tratamos de cada uma delas. Na nossa questão, falava na letra A, os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação e persecutória. B,
bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento de ação autônoma de fraudes contra credores. C. Bens alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. D. Bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. E letra E. Bens do sócio nos termos da lei. Meus amigos, isso está lá no 790 para a gente. A resposta, que seria uma de responsabilidade secundária, seria qual? A letra E. Os bens do sócio. Lembrem-se, ele tem responsabilidade secundária. Inclusive, ele tem direito de preferência de pedir primeiro, em regra geral, para pegar o patrimônio da sociedade. Ou então daquele sócio que gerou a dívida que está ocasionando aquela execução. Sócio, nós vimos também cônjuge ou companheiro. Eles possuem uma responsabilidade patrimonial secundária, e por isso seria a alternativa a se marcar na questão número 4, no gabarito em que eu encaminhei a letra E, tá bom? Quinta questão. No processo de execução, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Qual princípio abaixo faz relação direta com essa afirmação? Letra A. Princípio da efetividade. Letra B. Princípio da menor onerosidade. Letra C. Princípio da responsabilidade patrimonial. Letra D. Princípio da nulla executio sine titulo. E letra E. Princípio da cooperação. Vou repetir. O que está falando aqui? No processo de execução, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Qual é esse princípio, pessoal? Na minha aqui é a letra C. Princípio da responsabilidade patrimonial, lá do artigo 789 do Código de Processo Civil. Responsabilidade patrimonial, princípio da responsabilidade patrimonial, que seria a alternativa a ser marcada na questão número 5. Show de bola. Maravilha, então. Tendo dúvidas, não se esqueça. Falem no chat que nós vamos seguir aqui nessa nossa jornada. Questão número 6, que também trata de títulos. O CPC determina que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Tratando sobre título executivo no CPC de 2015, marque a alternativa que não se enquadra como título executivo extrajudicial. Letra A. Crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Letra B. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Letra C. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Letra D. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrés ou direito real de garantia e aquele garantido por caução. Letra E. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovados na Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Mais uma vez, aquela dúvida que cai na questão, misturando o artigo 515, que são os títulos executivos judiciais, e o artigo 784, que trata para a gente dos títulos executivos extrajudiciais. 4 alternativas estão sim previstas expressamente lá no 784 do CPC. Somente uma que não está. E qual seria essa? Aqui, a letra C. Crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, é um título executivo judicial, em respeito ao artigo 515, inciso 5º do nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, essa questão que envolve o título executivo extrajudicial, que é o crédito auxiliar de justiça, é até uma novidade do CPC de 2015,
Porque isso lá no Código de Processo Civil de 73, anterior, era um título executivo extrajudicial. Hoje não mais. Hoje é um título executivo judicial. Tranquilo? Show de bola. Tendo a dúvida, vocês vão me falando. Nós vamos seguindo aqui na nossa jornada. Vamos então para a questão número 7. O enunciado fala assim: referente à execução fundada em título executivo extrajudicial, marque a alternativa correta. Letra A. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do executado. Letra B. Quando houver mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Letra C. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta exclusivamente no lugar onde for encontrado. Letra D. A execução obrigatoriamente será proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Letra E. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, não possibilitando a existência de foro constante, não possibilitando a existência do foro de eleição constante no título. Qual seria a resposta aqui para a gente? E aí? Qual que vocês marcaram? Qual que vocês marcariam? Aqui. Está falando assim. Referente à execução fundada em título extrajudicial, marca a alternativa correta. A resposta aqui, que norteia essa nossa caminhada aqui desta questão, ela é pautada muito na questão que envolve competência. Tá bom? Se formos pegar o artigo 781, o que deveríamos marcar é a letra B de bola. Tá bom? Quando houver mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Isso está no 781, inciso 2º do Código de Processo Civil. Tranquilo? Letra A. Vindo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do executado. Isso está certo ou está errado? Havendo mais de um devedor com diferente, quem escolhe não é o executado, é o exequente. Artigo 781, inciso 4, fala isso para a gente. Então, a não poderia ser marcado, porque não é o executado que vai decidir. Quem vai decidir é o exequente. Letra C, que fala assim: sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta exclusivamente no lugar onde for encontrado. Sendo incerto ou não sabido, a execução pode ser proposta no lugar onde ele foi encontrado ou no foro do domicílio do exequente. E na hora que fala exclusivamente, tem o mesmo sentido de apenas, somente. A C está errada. Letra D, que fala que a execução obrigatoriamente será proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Meus amigos, a execução será proposta no foro, mas isso aqui não é uma obrigação. Tranquilo? Não existe essa questão de obrigação. Lá fala execução poderá, não obrigatoriamente será proposta. Então, aqui está falando obrigatoriamente como dever. E lá no nosso artigo 781 do CPC, no inciso 5º, coloca isso como uma faculdade. Poderá ser nesse local. E a letra E aqui também está errada, que fala a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, não possibilitando a existência de foro de eleição constante no título, o que está errado, em respeito ao artigo 781, inciso 1º. A execução pode ser proposta no domicílio do executado, mas também, se tiver eleição de foro no título, será lá, simples assim. Então, todas têm irregularidades, salvo a letra B aqui, em respeito ao 781, inciso 2º, seria a alternativa a ser marcada na questão. Tá bom? Show de bola. Seguindo, vamos falar da questão número 8. Marta objetiva iniciar um processo de execução contra Renata, cobrando valores descritos em uma escritura pública assinada pela devedora. Para iniciar a execução, Marta tem como uma das suas obrigações instruir a petição inicial com demonstrativo do débito,
atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Marque a alternativa abaixo que não informa algo que o demonstrativo de débito deve conter. O demonstrativo de débito, ele tem extrema relevância no processo de execução, ao ponto de isso ser detalhado, disso ser bem abordado no que diz respeito a obrigações que, eventualmente, que aquela parte vai ter dentro do processo, tá bom? E se você buscar o artigo 798, coloca como obrigação colocar o demonstrativo de débito, só que parágrafo único lá do artigo 798, que fala para a gente o que seriam as questões que seriam necessárias dentro desse título, dentro desse demonstrativo de débito, perdão. Lá são 5 incisos. O que está errado aqui? A letra A fala índice de correção monetária adotado, letra B fala especificação de desconto obrigatório realizado, letra C fala exclusivamente o termo final da incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros atualizados, letra D, a taxa de juros aplicada, letra E, a periodicidade da capitalização de juros, se for o caso. Meus amigos, qual que é a que está errada? O que não é exigido aqui no artigo 798, parágrafo único do Código de Processo Civil? O que está errado é a letra C, que fala exclusivamente o termo final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizada. Por que eu estou falando isso com vocês? Tem que ter muita atenção. Se você for lá, fala assim, o termo inicial e final do índice de correção monetária e da taxa de juros. Na letra C, fala somente o termo final. Só que aqui, quando eu vou fazer a atualização, e isso nós vimos em sala de aula, que eu sentei com vocês e fizemos uma atualização, da mesma forma que é importante saber qual é o momento final, para saber qual é a aplicação dos juros, maravilha, eu também tenho que ter o termo inicial, desde quando está contando aquela atualização. E a letra C aqui da 8, quando fala exclusivamente o termo final, e não fala do termo inicial, é como se só precisasse disso, o que está errado. Tranquilo? E por isso ela deveria ser marcada como alternativa na prova. Show de bola? Vamos seguir então nessa nossa jornada aqui, bonitinha. Tendo dúvidas, falem aí para mim no chat do Hangouts Meet. Deixa eu ver se ainda não está aparecendo aqui, tá bom? Questão 9. A petição inicial é um mecanismo de rompimento da inércia do Poder Judiciário. João deseja iniciar um processo de execução em face de Lucas por conta de um cheque no valor de 30 mil reais. Marque a alternativa que demonstra algo que João deverá indicar na sua petição inicial. Letra A, o título executivo extrajudicial. Letra B, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Letra C, o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Letra D, os bens suscetíveis de penhora sempre que possível. Letra E, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante contraprestação do exequente. Aqui está falando de questões que João deverá indicar na petição inicial. Qual que está errado aqui? Na minha questão, que eu tenho aqui com vocês, o que estaria errado e que deveria ser marcado seria a letra D, que fala que teria que indicar os bens suscetíveis de penhora. Eduardo, como assim? Mas isso aí eu tenho certeza que tem que indicar. Um detalhe, aqui está pedindo a alternativa e demonstra verdadeiramente o que deve ser indicado na petição inicial. E por que eu estou falando isso? Existem situações que devem instruir a petição inicial. É o que está no artigo 798, inciso 1º. Instruir é acompanhar a petição inicial. Tranquilo? E existem as questões que o exequente, ele tem o dever de
Indicar é diferente instruir de indicar. É tanto que o artigo 798 fala de instruir, o artigo 1º, e o 798, inciso 2º, fala dessa obrigação processual de indicar. A resposta que está demonstrando algo que João deverá indicar é a letra B, os bens suscetíveis de piora sempre que possível. Todas as outras alternativas também vão ter que estar no processo, mas não é obrigação de indicar, é obrigação de instruir. Essa é a grande diferença aqui que faria essa alternativa, se é a que deveria ser marcada. Tranquilo? As situações ali elencadas são situações que devem instruir a execução, e a pergunta era, o que deve ser indicado pelo exequente? Indicado pelo exequente, uma das questões, que está lá no 798, inciso 2º, a linha C, os bens suscetíveis de penhora. Maravilha, então. Para fechar aqui nossa prova e fechar nossa caminhada de hoje, vamos falar da questão número 10. Fala assim, o título executivo pode ser definido como sendo um membro componente da execução processual, é a base fundamental do processo executivo, ele se trata de uma conjunção do exercício da mesma ação, sendo assim ele a prova legal do crédito. Sobre os atributos do título executivo, marque a alternativa que não está de acordo com o entendimento doutrinário. Letra A. O atributo da liquidez do título executivo informa que é preciso haver um direito sobre a obrigação e um dever de cumpri-la. Portanto, se uma obrigação ainda não é vencida, não se pode argumentar pelo processo de execução, uma vez que ainda em tempo para quitação. Letra B. Um dos princípios basilares que informam o processo executivo é o princípio da taxatividade, que consagra a ideia de que os títulos executivos, somente poderão ser criados por lei. Letra C. O título executivo é o ato jurídico capaz de legitimar a prática dos atos de agressão a serem praticados no processo judicial sobre os bens que integram um dado patrimônio, de forma a tornar viável a sua utilização para a satisfação de um crédito. Letra D. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em um título de obrigação certa, líquida e exigível. Letra E. O atributo da certeza do título executivo nos informa que a obrigação objeto do processo de execução deverá cumprir com o requisito da certeza, ou seja, a obrigação deverá existir. Qual a questão que está errada? A letra A, que fala que o atributo da liquidez do título executivo informa que é preciso haver um direito sobre obrigação, deixa eu pegar aqui para vocês, um dever de cumpri-lo. Portanto, se a obrigação ainda não é vencida, não se pode argumentar pelo processo de execução, uma vez que ainda há tempo de quitação. Qual o erro, pelo amor de Deus? Isso não é liquidez, esse é o requisito da exigibilidade. Em respeito ao 783 do CPC, e em respeito, inclusive, a um material que eu coloquei complementar no dia 26 de março de 2020, lá no pincel atômico para vocês, da Prominas. As outras estão certas, e aqui, no que diz respeito a esta alternativa da questão 10, o erro é que colocou a conceituação de exigibilidade e falou que aquilo seria liquidez, o que está incorreto no entendimento doutrinário. Tranquilo? Show de bola, então. Encerramos as questões. Como vimos o conteúdo e vimos as questões, quem estiver ao vivo, espera um pouquinho, só vou encerrar a gravação e volto para conversar com vocês. Para você que está assistindo esse nosso encontro, seja no Pincel Atômico ou lá no meu canal do YouTube, obrigado por ter passado esses momentos comigo e com os colegas que estão aqui ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Até a próxima e um grande abraço.